Chegamos ao fim de mais um vídeo. Espero que você tenha gostado e... Eu me recordo muito, senhora e senhor, de uma série que está passando um grande streaming em que cientistas querem chegar numa conclusão e eles vão construindo provas para se chegar nessa conclusão. Então o objetivo é provar que a Terra é plana. Se faz inúmeros experimentos, inúmeros estudos para se provar que a Terra é plana. O que está acontecendo no presente caso. Por isso que falamos de terraplanismo argumentativo. Nem a Polícia Federal, que se utilizou dessas possibilidades, afirmou a participação dele no 8 de janeiro. Não há um único elemento, nem da delação. Aí me criticam que eu digo que a delação não vale nada e estou dando... Óbvio, porque nem o delator que o acusou fez qualquer relação dele com o 8 de janeiro. Não há uma única evidência a esse respeito. Porque nós estamos falando de um recebimento de uma denúncia gravíssima, por fatos gravíssimos, que o presidente da República não tem nenhuma relação com Punhal Verde e Amarelo, Operação Luneta, com Copa 22 e assim por diante. Então, senhores ministros, para terminar, eu quero dizer o seguinte. Eu entendo a gravidade de tudo que aconteceu no 8 de janeiro. Mas não é possível que se queira imputar a responsabilidade ao presidente da República ou colocando como líder de uma organização criminosa quando ele não participou dessa questão do 8 de janeiro. Pelo contrário, ele a repudiou. Estamos pedindo a rejeição da denúncia por falta de justa causa, o artigo 395.3 do Código de Processo Penal. Tem que ter elementos mínimos. Contra o almirante Garnier, só há invencionista. E não precisa mergulhar na prova para isso, não. Isso está na denúncia, nas contradições da própria denúncia. E é caso de apreciação, porque o artigo 395.3 diz claramente: rejeitar a denúncia que não tenha justa causa. E mais, ele teria entrado na organização criminosa, segundo o Procurador-Geral da República, para influenciar os demais. E como é que alguém entra em algo para influenciar os demais e permanece calado? Qual o método que ele teria utilizado para convencer os demais? Telepatia? Porque ele ficou calado. E ele ficar em silêncio pressupõe que ele é culpado? Tem vários momentos no direito e que isso não é admitido. Não há ato. Ao contrário do que foi dito aqui, no caso específico desses dois crimes, o artigo 41 foi violado. A denúncia é inepta. Ela não menciona de que forma o almirante Garnier contribuiu para os atos do dia 8 de janeiro. Falta liame subjetivo. E todos nós sabemos o seguinte: precisa ter um mínimo de lastro probatório. Um mínimo. Um fato típico, ele é composto, na teoria mais simples, que é ensinada em todas as faculdades, por uma conduta e um resultado, ainda que seja uma tentativa. Mas tem que ter um nexo causal, tem que ter uma ligação, e não há nenhuma ligação, não só nesses crimes, mas nos demais também. Apenas pedimos, excelência, que seja reconsiderado o recebimento da denúncia em relação ao CID, que prestou a sua formação, cumpriu com a sua missão, com a sua ministério, com a sua missão e cumpriu com o seu dever. Então, dessa forma, sem querer desculpar vários espaços de tempo, nós pedimos que seja recusado, seja não recebida a denúncia em relação ao Mauro Cid pela circunstância que ele é colaborador. Nós não temos muita coisa para falar a respeito do Cid, apenas destacar a sua dignidade, a sua grandeza, a sua participação nos fatos, como testemunha, como intermediário, como, no caso aqui, está como delator. As circunstâncias o colocaram nessa situação. E como assessor que foi do presidente, ele tinha conhecimento dos fatos, tinha conhecimento dos aspectos que se desencadearam. O colaborador Cid, que mente, e mente muito, apresenta um vídeo naquela oportunidade para falar o link do general Braga Neto com os manifestantes do quartéis. Esse vídeo era de outra coisa. Esse vídeo era de um encontro no Palácio da Alvorada com 6 pessoas, não tinha nenhuma relação com
as manifestações dos quartéis. Isso ficou, evidentemente, depois até a própria denúncia faz esse reparo. Braga Neto não participou da elaboração de qualquer plano que atentasse contra o Estado Democrático de Direito, que atentasse contra a vida de um presidente da República, de um vice-presidente da República e do eminente relator. Braga Neto é inocente. Os atos de 8 de janeiro certamente serão uma mancha na história recente do Brasil. O STF agiu rapidamente e com a energia necessária para combater aqueles atos gravosos. Passado, porém, aquele calor do momento, é necessário serenidade para que se evite, com a justificativa de proteger o Estado Democrático de Direito, venhamos a solapar uma de suas bases mais importantes, o devido processo legal. Preferiu-se dar peso descomunal a uma minuta totalmente absurda, qualquer um que lê chega a essa conclusão, uma minuta absurda, apócrifa, encontrada na casa do ex-ministro. Uma minuta que não tem valor jurídico algum. Anderson Torres mentiu em seu depoimento quando disse que aquela minuta estava na internet desde dezembro. Ora, se alguém mentiu, não foi Anderson Torres. Nós juntamos uma ata notorial que mostra, sem sombra de dúvidas, que minuta idêntica ainda está na internet. Mauro Cid, embora Alexandre Ramagem tenha sido apontado como integrante do núcleo crucial dessa organização criminosa, do núcleo crucial, Mauro Cid não prestou relevo algum à participação de Alexandre Ramagem nessa suposta organização. Relevo algum, não há. E o depoimento é longo. A preocupação de Alexandre Ramagem era, evidentemente, o pleito eleitoral que se avizinhava. E tamanho foi o empenho dele, que eleito foi. E sendo eleito deputado federal, não faz o menor sentido, com todas as vênias do Procurador-Geral da República, imputar a Alexandre Ramagem o crime de atentar contra o Estado Democrático de Direito. Alexandre Ramagem formalmente passou a pertencer àquele Estado. Que o processo criminal é o que há de mais sério nesse mundo. Tudo nele deve ser claro como a luz, certo como a evidência, positivo como qualquer grandeza algébrica. Nada de ampliável, nada de suposto, nada de ilação. A verdade desativada de dúvidas, eminente ministro Zanin. A proposta acusatória carece de elementos de informações sólidos, capazes de evidenciar a materialidade delitiva e o indício de autoria a denotar a impossibilidade de deflagração da ação penal por falta de justa causa. No voto, o ministro Fachin diz brilhantemente, aspas, de fato, a versão ministerial conflita, e aqui é um ponto importante que casa com o presente caso e casa com a situação específica do general Paulo Sérgio. Diz o ministro Fachin, aspas, a versão ministerial conflita com a perspectiva fática exposta pelos colaboradores, além de se valer de pressupostos genéricos para comatar as lacunas verificadas na investigação. Então, a controvérsia é muito simples, eminente ministro Fux. Tem elementos sólidos para receber a denúncia com relação ao general Paulo Sérgio ou a narrativa constante da denúncia colide com a própria delação ou colaboração premiada. Chegamos ao fim de mais um vídeo. Espero que você tenha gostado e, mais importante, que tenha refletido sobre tudo o que discutimos aqui. Se você apoia os valores conservadores e acredita em um Brasil mais forte e unido, não deixe de curtir, comentar e compartilhar. Isso ajuda a fortalecer nossa voz e a espalhar a verdade para mais pessoas. E claro, não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nenhum conteúdo. Juntos, vamos continuar essa luta. Até o próximo vídeo.